separado o amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amen. This is not just a question beginning here. Então não é simplesmente uma pergunta que está acontecendo aqui. This is a challenge. Esse é um desafio. And the Apostle Paul, he is challenging the world and demonic forces, everybody who will separate Christians from the love of God. E o apóstolo Paulo aqui ele desafia o mundo, as forças demoníacas e tudo mais, e pergunta quem nos separará do amor de Deus. He lists many things that Christians have to go through. Ele listou muitas coisas pelas quais os cristãos têm que passar. And he says none of them will be able to separate us from the love of God. E ele diz, nenhuma delas poderá nos separar do amor de Deus. And he says more than that. E ele diz mais do que isso. In all these things, em todas essas coisas, we are more than conquerors through him who loved us. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. The first two things in the list is trouble and hardship. As primeiras duas coisas dessa lista são tribulação e angústia. God's message to us tonight. A palavra de Deus para nós nessa noite. When you're in trouble and in hardship, a mensagem diz que quando você está em tribulação ou angústia, you can be more than a conqueror. Você pode ser mais que um vencedor. In the trouble. Dentro do problema. Not when you're delivered from the trouble. Não quando você simplesmente sai do problema. But in the trouble. Mas no problema. You can be more than a conqueror. Você pode ser mais que um vencedor. Amen. Amém. Paul proved it. Paulo provou isso. Because when he was in prison in Philippi, Paulo experimentou isso porque quando ele estava na prisão em Filipos, no matter what the enemy had done to him, não importava o que o homem havia feito a ele, with his friend Silas, com o seu amigo Silas, at midnight he was still praying, à meia-noite ele ainda estava orando, and still singing hymns of praise, e ainda cantando hinos de adoração. In all these things, em todas essas coisas, persecution, perseguição, when people are against you, quando as pessoas são contra você, and giving you a hard time because you're a Christian, e fazendo você passar por tempos difíceis só porque você é um cristão, at that very moment, neste exato momento, you can be more than a você conqueror. pode ser mais que um vencedor. In all these things, em todas essas not coisas, in some of these things, não em apenas algumas in dessas all coisas, these things, em todas essas we the Christians, nós cristãos, nós cristãos, we the children of God, nós os filhos de Deus, we in whom the Spirit of God lives, nós aqueles os quais o Espírito de Deus vive em, we whom have been washed by the blood of Jesus, nós aqueles que fomos lavados pelo sangue de Cristo, we are more than nós somos conquerors, mais que vencedores, more than conquerors. mais do que vencedores. Brother, sister, we Christian, listen to this. Irmãos e irmãs, nós cristãos temos que ouvir a isso. In all these things, Em todas essas coisas, we are more than nós somos conquerors. mais do que vencedores. Amen? Amen. Amém. And we will look at a situation tonight of trouble and hardship. E hoje nós vamos olhar para essa situação de problemas e angústias. And we'll tribulação e see how angústia. God makes us more than conquerors. E nós vamos ver como o Senhor nos faz mais do que vencedores. Amen. Next verses, Tainara, please. pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Amen. Paul was convinced. Paulo estava convencido. He didn't hope for this. Ele não simplesmente tinha uma esperança He disso. was absolutely convinced of this. Ele estava totalmente convencido. He knew this was truth.
Ele sabia que isso era verdade. And he knew this was for every believer. E ele sabia que isso era para cada um dos cristãos. He was convinced that none of these things, Ele estava convencido de que nenhuma dessas and coisas, some of these things are horrific things, e algumas dessas coisas são coisas terríveis, but not one of these things mas nenhuma dessas could coisas separate us from the love of God, pode nos separar do amor de Deus, which is ours in Christ que é Jesus. nosso em Cristo Jesus. Look at this list. Olhe para essa lista. Look at the first thing. Olhe para o primeiro item. Death, Morte, the worst enemy. o nosso pior inimigo. But even death will not be able to separate you from the love of God. Mas nem mesmo a morte é poderosa o suficiente para nos separar do amor de Deus. When you come to die, Quando você está para morrer, Jesus will stand at the door waiting for you. Jesus estará na porta esperando por ti. God, your Father, will embrace you. Deus, o Pai, irá te abraçar. Death will not separate you from the love of God. Nem mesmo a morte te separará do amor de You have Deus. nothing to fear of death. Você não tem nenhum motivo para temer a morte. He was convinced that neither death Ele estava convencido de que nem a morte, nor life. nem a vida. Life can be difficult. A vida pode ser complicada às vezes. But no matter what happens to you in life, Mas não importa o que aconteça na vida, it won't separate you from the love of God. não te separará do amor de Deus. Nor things present. Nem as coisas presentes. The things that are happening to you now. Nem as coisas que estão acontecendo contigo agora. Things that you don't like. Algumas coisas que você não gosta. None of these things can separate you. Nenhuma dessas coisas pode te separar. None of them. Nenhuma delas. From the love of God. Do amor de Deus. Things present As coisas presentes or things in the future. ou as coisas do porvir. No matter what is going to happen tomorrow. Não importa o que vai acontecer amanhã. Or next week or next year. Ou na semana que vem ou no ano que vem. None of these things Amém. Nenhuma dessas coisas will ever separate you from the love of God. poderá te separar do amor de Deus. God loves you with an everlasting love. Deus te amou com amor eterno. He loved you in eternity past. Ele te amou na eternidade passada. He loved you when you were still sinning against Him. Ele te amou ainda quando você estava pecando contra Ele. How much more does He love you now that you're His child? Quanto mais Ele te ama agora que você é filho dele. His love will not fail you. Amém. E o seu amor não falhará. Neither angels nor demons. Nem anjos, nem demônios. All the demons in hell Todos os demônios do inferno cannot separate one child of God não podem separar sequer filho de from Deus the love of God. do amor de Deus. Hallelujah. Amém. Aleluia. We can be more than conquerors, brother and sister. Nós podemos ser mais do que vencedores, irmãos e irmãs. Now let's look at an instant in the life of the disciples. Agora vamos olhar por um momento para a vida dos discípulos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus told his disciples to go into a boat. Jesus disse aos seus discípulos que fossem adiante em um barco. This is really important. Isto é verdadeiramente importante. They were doing something that Jesus told them to do. Eles estavam fazendo algo que Jesus disse a eles para fazer. This is how you can be more than a conqueror. É assim que você pode ser mais que o vencedor. No matter what happens. Não importa o que aconteça. Do what Jesus tells you to do. Amém. Faça o que Jesus te disse para fazer. This is the only way that you are safe. Essa é a única maneira na qual você está seguro. Obeying Jesus Christ. Obedecendo Jesus Cristo. Even if you can't understand it. Ainda que você não possa entender. Do what He says. Faça o que Ele disse. You will be more than a conqueror. E você Amém. será mais do que um vencedor. You will conquer Você irá vencer. whatever comes against you. Qualquer coisa que venha contra você. Do what He says. Faça o que Ele diz. Okay, next verse. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. They were in the boat Eles estavam neste barco for a long time por um longo tempo. and it grew dark. E então ficou escuro. And it says it was dark E a palavra diz que estava escuro and Jesus hadn't come. e Jesus não havia vindo ainda. We can go through dark situations. Nós podemos passar por situações muitas vezes obscuras. We want Jesus to come into this situation, Nós queremos que Jesus venha até essa but He situação, hasn't come. mas Ele ainda não veio. It's dark.
Está escuro. and still Jesus hasn't come. E Jesus ainda não apareceu. And a strong wind was blowing, E agora um vento forte está soprando. and the waters were rough. E as águas se tornam, O Marcelo Agitadas. começam a ficar agitadas. This was a test of faith. E aquele era um teste de fé. And for some of you, E para alguns de vocês, because you're doing what Jesus wants you to do, porque você está fazendo aquilo que Jesus quer que você faça, there's a real test of faith. há um real teste de fé. It's dark, Está escuro, it's stormy, está tempestuoso and the waters are rough. e as águas estão agitadas. And Jesus hasn't come. E Jesus ainda não veio. And you're expecting him to come. E você está esperando até que ele venha. And he hasn't come yet. E ele não veio ainda. Amen. Let's continue. Amém. Vamos continuar. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua Amém. palavra. Amen. Amém. This is a verse from the Psalms. Este é um versículo que está nos Salmos. I want you to look at it closely, E eu quero que você olhe bem de perto, especially the last part. especialmente a última parte. Because sometimes with a few words in the Bible, Porque às vezes com apenas algumas palavras da Bíblia, you'll get something that's really deep. nós receberemos algo que é verdadeiramente profundo. The stormy winds Os ventos tempestuosos obey the word of God. obedecem à palavra de Deus. God controls the storm. Deus controla a tempestade. The storm is in his purpose, A tempestade faz parte do propósito do Senhor. and it will achieve something in your life. E isso fará com que você alcance algo na sua vida. When you see a storm, Quando você vê uma tempestade, the wind is blowing everywhere, o vento ele sopra de todos os lados. and things are being blown all over the place. E as coisas voam por todo lugar. But it says here, Mas diz aqui, the stormy wind does his word. o vento tempestuoso, a tempestade faz a palavra dele. It obeys the word of God. Obedece a palavra dele. You see Obedece a a palavra dele. tree in the storm, Perceba uma árvore no meio da tempestade. and the leaves are blowing everywhere. E as folhas voam por tudo que é lado. But I want you to know this. Mas eu quero que vocês saibam algo. When the storm ends, Quando a tempestade passa, the smallest leaf a menor das folhas, will be in the exact place Hallelujah. that God ordained it. essa mínima folha estará exatamente no lugar que Deus ordenou que ela The estivesse. storm Amém. A tempestade is under his control. está sob o controle de Deus. These stormy winds that are blowing in your life A tempestade e o vento que sopra na sua vida are doing his word. está fazendo conforme a palavra de Deus. They're obeying the word of God. Está obedecendo a palavra de Deus. And at the end of the storm, E então no final da tempestade, you will be different. você será diferente. You will be better. Você será melhor. You will know Jesus better. Você conhecerá Jesus melhor. You will know God in a more intimate way. Você conhecerá Deus de uma maneira mais íntima. The stormy winds Os ventos tempestuosos obey the word of God. obedecem a palavra de Deus. Amen. Amém. Trouble and hardship. Tribulação e angústia. In all these things, Em todas essas coisas, we are more than nós conquerors somos mais do que vencedores. through him who loved us. Através daquele que nos amou. Because nothing will separate Porque you nada te separará from the love of do God, amor de Deus, which is yours in Christ Jesus que the está Lord. em ti através de Cristo Jesus, o Senhor. Amen. Now let's go back to that storm on the Lake of Galilee. Agora vamos voltar de volta a essa história que aconteceu no Lago da Galileia. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Land was safety, A terra seria um lugar seguro, but they were far away from it. mas eles estavam muito longe da terra. And it says the ship was being buffeted, which means it was being tossed up and down. E a palavra diz que o barco ele era batido, como se o barco subisse e descesse o tempo inteiro. And the winds were in their face. E os ventos eram contrários. This is a real test of faith. Esse é um verdadeiro teste de fé. God puts you in a storm Deus te coloca às vezes numa tempestade to teach you, para te ensinar. and that you may learn E então para que você possa aprender that in all these things que em todas essas coisas you can be more than a conqueror. você pode ser mais do que um vencedor. Amen. Let's Amém. continue. Vamos continuar.
Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Because the wind was so bad, Porque o vento estava tão ruim. they took up oars Eles pegaram os remos and they began to row. e eles tentaram então remar. They were trying their best to get to safety, Eles estavam tentando o seu melhor para ficar num lugar seguro, but it wasn't happening for them. mas não estava acontecendo para eles. It says they were straining at the oars. Eles estavam se esforçando com os remos. They were finding it really difficult. E eles estavam achando isso muito difícil. But it says that Jesus saw them straining. Mas a palavra diz que Jesus viu eles relutando com esse problema. This is a word of comfort. E esta é uma palavra de conforto. Jesus saw them Jesus os viu with the great difficulty that they had. na grande dificuldade pela qual eles estavam It's a passando. comfort when you're in the storm É um conforto quando você está no meio de uma tempestade to know that Jesus sees you e saber que Jesus Cristo ele está vendo. and He sees how difficult you are finding it. E saber que Jesus Cristo está vendo e percebendo o quão difícil você está considerando esse problema. When you're in the storm and you feel alone Quando você está no meio de uma tempestade, você se sente só. and the devil comes Então o inimigo vem. and he says to you, "Where is your God of love now?" E então ele diz, onde está o Deus que te ama agora? But Jesus saw them. Mas Jesus os viu. Jesus, if you look at this account in the Bible, He was up on a mountain. Se você olhar na Bíblia, Jesus Cristo ele estava na montanha, no He alto da montanha. he had gone up the mountain to pray. Ele havia subido essa montanha para orar. He had prayed all night. E ele havia orado durante toda a noite. And what was he praying for? E pelo que ele estava orando? He was praying for them. Ele estava orando por eles. And he continued praying E ele continuava orando. as it got darker Ainda que estava ficando escuro, and spent more and more time ele passava ainda mais tempo praying. orando. And he didn't leave E ele não deixou, until he knew he had got the victory. ele não parou até que ele sabia que ele havia a vitória, estava com a vitória em suas mãos. Until he knew that he must now come. Até que ele soubesse, até que ele sabia que agora era o momento que ele deveria ir. And it says it was shortly before dawn. E isso foi logo depois de estar feito, Não, antes do entardecer. antes do entardecer. This is the darkest part of the night. Do amanhecer, então. Do amanhecer, que é o momento mais escuro da noite. Isso aconteceu antes do amanhecer. Just before dawn. Um pouco antes do amanhecer. When things were at their darkest, Quando as coisas estão escuras, then Jesus came. então Jesus Cristo And veio. brother, sister, Irmãos e irmãs, Jesus will come into your situation. Jesus Cristo virá até a tua situação. It may get darker, E ela pode ficar ainda mais escura, but He will come. mas Ele virá. He will come. Ele virá. Because nothing will separate you from the love of God, Porque nada te separará do amor de Deus, which is yours in Christ Jesus. que é teu em Cristo Jesus. Your faith is being tested. A tua fé está sendo testada. You are finding great difficulty at this moment. Você está passando por grandes dificuldades nesse momento. You are in big trouble and hardship. Você está em tribulação e angústia. It's dark and Jesus hasn't come yet. Está escuro e Jesus Cristo ainda não The veio. wind is blowing in your face. O vento está soprando contra ti. But Jesus is coming. Mas Jesus Aleluia. Cristo está vindo. He will come E Ele virá. just at the right moment. Ele virá no momento exato. Jesus will come. No momento certo Ele virá. Jesus will come. Ele virá. And He will change everything. E ele mudará tudo. Amen. Brother, sister, He's coming. Irmãos e irmãs, Ele He's virá. coming. Ele está vindo. He's coming. Ele está vindo. When it's at its darkest, Quando está muito escuro, He will come. Ele virá. Amém. Next verses, please. Próximo verso, por favor. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Amen. He came, Ele veio, but He didn't come in the way they expected Him. mas ele não veio da maneira que eles estavam esperando que ele viesse. It's interesting. É interessante. The waves were going up and down, As ondas subiam e desciam.
They were scared that they were going to be drowned. Eles estavam com medo de que eles seriam submergidos. But Jesus walked on those waves. Mas Jesus Cristo ele andava sobre aquelas What ondas. was scaring them O que estava assustando-os was no problem to the Lord Jesus Christ. não era um problema para o Senhor Jesus He Cristo. walked on these Ele waves. andava naquelas ondas. Brother, sister, He's above your problem. Irmãos e irmãs, Ele é sobre este He's problema. above your Ele está situation. acima da tua situação. He is in control. Ele está sob controle. He walks on these E waves. Ele anda sobre essas ondas. Moses took the people through the waters. Moisés, ele trouxe as pessoas no meio das ondas. But Jesus walked on the waters. Mas Jesus Cristo, ele andou por sobre as He's the ondas. King of Kings. Ele é o Rei dos He's Reis. the Lord of Ele é o Lords. Senhor dos Senhores. He's the Son of Ele God. é o Filho de He's Deus. the Son of Man. Ele é o Filho do He's homem. the Prince of the Kings of the earth. Ele é o Príncipe dos Reis do He's mundo. wonderful. Ele é maravilhoso. Counselor. Conselheiro. The mighty God. Deus forte. Everlasting Father. Pai da eternidade. Prince of Peace is He. Príncipe da paz. He walks on the E waves. ele anda sobre as ondas. He is in control. Ele está sob He is controle. in control. Ele está sob And when you controle. know He is in E quando control, você sabe que ele está sob you controle, can be more than a você conqueror. pode ser mais que um You vencedor. can know nothing will separate Você you. pode saber que nada From o the love of separará God. do amor de Deus. Neither demons nor Nem angels, os demônios, nem os anjos. nor principalities nor Nem powers, principados, nem nor potestades. things present, Nem as coisas presentes. nor things to come, Nem as por vir. nor trouble nor hardship Nem mesmo shall tribulação ou ever angústia be able to poderá te separate you separar from the love of God, do amor de Deus, which is yours in Christ que é Jesus. teu em Cristo Jesus. Hallelujah! Aleluia! Jesus is Lord. Jesus Cristo é o Senhor. He conquered on Calvary. E ele venceu no Calvário. He rose the third day. Ele ressuscitou ao He terceiro dia. ascended into heaven. E ele subiu ao céu. He is seated at the right hand of E ele the está Father. sentado à direita do Pai. And He's coming again with E glory. ele está vindo de novo em glória. Hallelujah. His Hallelujah. kingdom will never E end. o seu reino jamais terá We fim. are more than conquerors tonight Nós somos mais do que vencedores nessa through noite. Him who loved us. Através dele. Hallelujah. 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 Amen. Anybody who's a conqueror, rise up and let's praise our God. Alguém aqui que é um vencedor, nos levantemos e vamos adorar nosso Deus.